esqueça. Tá gravando. Eu vou pedir para vocês digitarem presente no chat, por favor. Para eu estar tabulando a presença aí de vocês. Eu vou colocar o meu notebook aqui no carregador rapidinho, só para confirmar que ele não vai desligar. E a gente começa. Cadê o seu cabo aqui? Pode tirar seu celular? Tá. Onde que eu coloco o cabo? É do outro lado? Certo, então vamos começar. Um pouco doente, né? Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não? E agora? Agora sim. Então vamos apresentar aqui um slidezinho. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Certo. Então, vamos começar mais uma aula do minicurso de FreeCAD. Essa é a primeira aula do minicurso de bancada Sheet Metal, que é bem legal, espero que vocês gostem. Então, aqui é a bancada Sheet Metal. E a gente vai aprender como mexer nela. Esses vão ser os tópicos abordados na aula de hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre mim, a maioria que já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Tabata Santos, atualmente estou no terceiro período de Engenharia Física, que é o segundo ano aí, já estou indo para o quarto período, final de semestre. E esse minicurso, ele surgiu de um projeto PUB, que é da professora, que também é minha orientadora, que falou um pouquinho aqui no começo, que é a Kátia, e ele faz parte do Label. E o que é o Label, né, gente? Algumas salas no campus 2 da USP, que é o DEMAR, e lá tem muitas coisas, que é um espaço diferenciado para os alunos, que tem diversas lousas, tem umas mesas super interessantes lá no espaço, e tem bancadas com tomadas, salas que são equipadas com um sistema de som, e também tem outros laboratórios que tem uma impressora corte a laser, também em uma das salas tem a impressora 3D, então, tem computadores também, então tem diversas coisas nesses espaços, que é o Label. E junto nesse espaço, eles são desenvolvidos minicursos de capacitação em softwares livres, e para os alunos da Escola de Engenharia de Lorena, e um desses cursos é o de FreeCAD, que esse ano eu que vou estar dando a aula sobre FreeCAD. Bom, nosso curso, ele é sobre a bancada Sheet Metal, ele tem apostila também, videoaulas que já estão disponíveis para vocês, e algumas atividades, e ao final dele vai ser emitido um certificado para quem fizer a entrega dessas atividades. E a gente vai aprender a como utilizar e aplicar as ferramentas da bancada Sheet Metal. Na plataforma do Google Classroom, acredito que todos aqui já estão participando dela lá, então já sabem como funciona. Lá tem um link do grupo do WhatsApp, caso alguém não foi inserido, mas acredito que eu consegui colocar todos lá, e é lá onde foram postadas as atividades, a apostila, e é por lá que vocês vão estar fazendo a entrega dessas atividades também. E tem um formulário de dúvidas, caso você tenha alguma dúvida com a instalação, ou com as atividades, ou alguma dúvida sobre a apostila, vai ter um formularinho de dúvidas lá, que vocês podem estar entrando em contato comigo.
E eu prefiro que vocês também mandem a mensagem pelo grupo do WhatsApp, que é bem mais rápido de eu estar respondendo e dando um retorno para vocês. Eu tento responder o mais rápido possível todo mundo, para não atrasar muita atividade. Eu sei que vocês têm outros compromissos também com a faculdade. E lá também estão as videoaulas, e essa gravação também vai estar disponível para vocês lá no Classroom. Bom, o FreeCAD, ele não está na instalação comum, né? Quando você baixa o FreeCAD, então você tem que estar fazendo a instalação, porque ele é uma bancada adicional. Então, tem um tutorial das bancadas, também tem videoaula de tutorial de como fazer a instalação de bancadas, mas assim que a gente abrir o programa aqui nesse aulão, eu vou estar ensinando novamente a como estar instalando o FreeCAD, certo? E vamos lá, o que é a bancada Sheet Metal? A bancada Sheet Metal, ela é muito simples de estar mexendo, e é bem básico, assim, o conceito dela e o que ela faz. Então, vamos lá. O que faz a bancada Sheet Metal, né? É uma bancada, um ambiente de trabalho complementar para projetar e desdobrar peças de chapa metálica. E ela, como eu já disse inicialmente, ela não faz parte da instalação padrão do FreeCAD. Então, ela vai fazer o desdobramento de peças. E essas são as principais ferramentinhas que tem a bancada Sheet Metal. Então, tá a descrição do que cada uma delas fazem certinho lá na apostila, que tá para vocês no Google Classroom. Vocês podem estar acessando e acompanhando a aula ao mesmo tempo. E, bom, essas são as principais ferramentas da bancada, e a primeira aqui, que eu vou ensinar para vocês, ela vai estar, a partir de um esboço, ela vai estar estudando esse esboço, criando uma chapa. Aqui, essa segunda ferramenta, ela vai estar fazendo a curvatura, uma dobra, né, na peça. Essa terceira, ela vai estender paredes, que aí vocês vão entender cada processo que essas ferramentas fazem. E a principal de todas, que é essa quarta ferramenta, que ela vai desdobrar a nossa peça. Então, essa é a principal ferramenta do Sheet Metal, é a qual, né, a gente trabalha com ele. Então, vou abrir aqui o FreeCAD para a gente estar praticando o que cada ferramenta faz. Bom, vocês estão vendo o FreeCAD? Estão vendo o FreeCAD? Não. Certo. Então, todo mundo conhece aqui o nosso lindo FreeCAD, que a gente adora brincar com ele. E primeiro, antes de começar tudo, como eu disse na introdução da aula, eu vou ensinar vocês a como estar instalando essa bancada adicional. E como a gente vai fazer a instalação dessa bancada adicional, a gente vai selecionar aqui em ferramentas, e a gente vai até o final aqui, a gente vai ver uma caixinha marrom escrito Add-on Manager. Então a gente vai clicar nela e ela vai abrir uma telinha aqui mostrando todas as bancadas adicionais que existem no FreeCAD. Então aqui tem tudo para vocês estarem instalando novas bancadas e aprendendo sobre elas e vendo quais são as funções delas e tá brincando com seus projetos. Então, aqui vocês vão procurar Sheet Metal. Vocês vão procurar Sheet Metal. Aqui, no meu caso, já está instalado Sheet Metal. Mas o que você vai fazer? Você vai selecionar Sheet Metal, vai clicar em Install Update, aí ele vai colocar um textinho aqui avisando quando já tiver concluída a instalação, e depois que tiver concluído, você vai selecionar Close e vai ter que reiniciar o programa. Então, você vai ter que fechar o FreeCAD e abrir ele novamente para ele estar aparecendo aqui no nosso menu de bancadas, certo? É bem simples estar instalando uma bancada adicional no FreeCAD, que é o Sheet Metal, uma delas. E essa é a página inicial do FreeCAD, acredito que todos vocês já estão bem familiarizados com ela. E toda vez que a gente inicia um projeto no FreeCAD, o que a gente faz? A gente cria um novo documento. Então, a gente seleciona aqui, esse novo documento aqui. E aí, ele abre, né, uma tela vazia, sem nada, e a gente pode estar iniciando nossos projetos.
E é o que sempre digo, ele inicia um projeto sem nome, então se você já quiser salvar um nome para ele, você vem aqui em ficheiro, guardar como, e aí você já salva o nome do seu projeto aqui. Projeto 1. E aí você salva. E aí ele já mudou o nomezinho dele aqui, que é da sua peça, certo? Então, no caso aqui já estamos na bancada Sheet Metal, e essas são as ferramentinhas do Sheet Metal, que estão todas cinzas, porque a gente ainda não fez nada para estar conseguindo ter acesso a elas. O que acontece, gente? Eu descobri essa semana que o Sheet Metal ele teve uma atualização nova, que é essa 2.42, e que não é a versão que eu tinha no meu programa. Então, a versão que está em todo o material, em toda a apostila, tem só essas 5 ferramentas aqui, certo? Essas 3 acabaram de entrar na atualização do Sheet Metal, então não está na apostila as funções dela. Eu já fiz umas pesquisas aqui para descobrir, realmente é muito novo, não tem nem nada falando direito sobre elas, e eu vou estar essa semana aí mexendo nelas para estar mostrando para vocês qual é a finalidade delas, certo? Porque eu até tive uma surpresa quando a minha irmã instalou o Sheet Metal no notebook dela, que apareceu essas novas ferramentas, e aí eu tentei também instalar no meu, só que deu erro na minha versão do FreeCAD, então eu até não estou mexendo no meu notebook agora, é o da minha irmã, e aí apareceu essas 3 ferramentas novas aí, certo? Então não se assustem, a gente vai dar um jeito de aprender elas também na próxima aula, certo? Bom, então vamos começar a mexer no nosso Sheet Metal. É muito simples, essa aula vai ser bem rápida até porque não tem muitas ferramentas do Sheet Metal e ele é muito facinho de mexer, vocês vão pegar rapidinho qual que é o esquema dele, para a gente estar criando novas peças, para novos projetos e aprimorando esses projetos aí que vocês forem fazer futuramente utilizando o FreeCAD durante a graduação. Então, vamos começar lá. Sheet Metal, a gente sempre tem que estar criando um esboço primeiro, para a gente estar iniciando o nosso projeto nele. Então, a gente vai utilizar a bancada Par Design e vamos criar um corpo ativo, inicialmente, antes de criar um esboço. Então, veja que aqui no projeto 1 eu criei um corpo ativo, aí dentro desse corpo ativo eu vou criar um novo desenho. Então, aí a gente escolhe nosso plano, a qual a gente quer criar o nosso novo desenho, certo? E selecionamos OK. E todo o processo de estar desenhando um esboço. Eu vou fazer um retângulo mesmo, bem simplesinho, que é uma chapa, para a gente criar uma chapa. Então, fiz o retângulo, vou colocar as dimensões aqui de distâncias, então a distância vertical eu vou deixar de 50, e a distância horizontal eu vou deixar de 100. E aí tem 2 graus de liberdade, eu vou selecionar um ponto da nossa peça e um ponto no plano para ele fixar a peça no plano. E já está pronto o nosso esboço da nossa chapa. Ela é bem simples e a gente seleciona Close. Aí agora sim, quando a gente tem o esboço, a gente pode estar voltando para a bancada Sheet Metal e trabalhar com ela. Lembre-se, gente, de conforme vocês forem fazendo o projeto do FreeCAD, sempre vão salvando ele em Ctrl S ou clicar aqui em guardar, porque às vezes o FreeCAD ele fecha sozinho e aí corre o risco de você estar perdendo todo o seu projeto. Então, para você não ficar triste aí de ter que fazer tudo de novo, sempre esteja salvando aos poucos para evitar umas dores de cabeça aí, certo? Então, a gente tem um esboço aqui e a gente vai começar a mexer na nossa linda ferramenta que é o Sheet Metal. Como a gente inicia? A gente vai ter que selecionar todo o nosso esboço
E veja que uma das pecinhas, ela liberou para a gente mexer, que é essa azulzinha, o nome dela é Base Band, e ela vai criar, né, uma chapa metálica a partir de um sketch. Então, a gente selecionando ela, veja que ela vai criar uma chapa para a gente. Olha que coisa mais linda. Ela criou a nossa chapa. E aqui, selecionando, né, a nossa chapa que foi criada, ou selecionando diretamente aqui na árvorezinha o baseband, a gente pode estar fazendo as configurações dos parâmetros dessa nossa chapa. Então, aqui, por exemplo, mexendo nesse thickness, eu posso estar aumentando a espessura dessa nossa chapa. Se eu colocar 3, aí ela já aumenta. Se eu colocar 10, para vocês enxergarem, para ver a diferença, ela já aumenta. A gente vai trabalhar aqui com a espessura mesmo de 1. Ela é bem fininha mesmo. E essa é uma das ferramentas do Sheet Metal. Antes, em outra versão do Sheet Metal, ela não existia. E aí, com as atualizações, ela surgiu também para estar facilitando esse trabalho de estar criando as chapas para fazer as dobras e desdobrar, certo? E agora a parte mais legal de todas é que a gente vai começar a dobrar a nossa chapa. Então, ele vai estender dobras no nosso projeto. Como a gente vai fazer isso? A gente pode estar selecionando arestas. Então, qualquer aresta que você selecionar, você pode estar criando uma dobra, estendendo uma dobra, ou clicando nas faces, que aí a gente vai estar trabalhando também. Vamos começar com o mais básico mesmo, só para vocês entenderem a função da ferramenta, que é selecionando uma aresta. Então, eu selecionei essa aresta aqui de baixo da nossa chapa. Veja que se você mexer com a bolinha do mouse, a gente posiciona o ponteiro em alguma parte da peça, mexe na bolinha do mouse, ele vai aumentando e diminuindo, assim, para você estar enxergando melhor. E a gente vai usar a função, que é essa aqui, que ela vai estender uma dobra na nossa chapa. Então, selecionando ela, tcharam, ele faz essa função super massa aqui, que é uma dobra, ele estende uma parede dobrada na nossa pecinha, na nossa chapa que a gente desenhou aqui. Selecionando aqui em Bend, que é o nome dessa opção, a gente abre aqui as propriedades, né, dessa ferramenta e onde a gente pode estar editando os parâmetros e a gente pode também estar selecionando a face aqui da nossa extensão aqui que a gente fez e também está editando os parâmetros. Aí você que escolhe se está selecionando na peça para editar ou está selecionando aqui na árvorezinha mesmo para estar editando. Isso é uma opção que você pode ter. O que a gente pode estar editando aqui nos parâmetros da nossa parede que a gente estendeu e ela está dobrada. Então, a gente pode estar mudando esse ângulo, né, de curvatura aqui. Vamos bem aqui, nesse ângulo em parâmetros. Então, aqui está 90, vou colocar 120, veja que ela vai mudando o ângulo de curvatura, né, dessa parede. Então, veja, você pode estar fazendo isso. Vamos voltar, ela estava 90 graus. O que também a gente pode estar fazendo? A gente pode estar invertendo para que lado dobrou essa nossa nova parede estendida. Então, onde a gente vai fazer isso? Inverte. Inverte, a gente vai poder estar invertendo, totalmente literal, a curvatura. Então, aqui ele está curvado para cima. Veja que se eu selecionar de false para true, ele vai mudar aqui. Tcharam. Muito simples estar mexendo nessa ferramenta. Então, aí, se você quiser voltar para a posição que estava, você vai invertendo aqui, e aí você vai fazendo, né, as modificações. Aqui em Late, você vai estar aumentando a largura, né, da sua peça. Então, aqui está 10, se eu colocar 20, ela vai crescendo. Então,
você pode estar editando os parâmetros aqui e brincando com eles, certo? E o que mais que outra ferramenta faz? Vamos aprender a outra ferramenta, que é essa aqui de face. A gente seleciona uma face, né, da nossa peça, que é essa, não vai ser a aresta, né, vai ser a face. E a gente pode estar estendendo essa face ao longo da normal, utilizando essa daqui, ó, essa ferramenta aqui de estender uma face ao longo da normal. A gente seleciona ela e veja que cresceu aqui uma face na nossa peça. E aí a gente pode estar fazendo as mesmas modificações, né? Que é aumentar, né? A largura dessa face. Então, aqui eu vou aumentando, a 50, ela vai crescendo. Então, você pode estar registrando isso. Só que nessa extensão, você não vai estar podendo mexer em dobra, porque aí seria a outra função. Veja que não, aqui não tem a opção de você estar dobrando essa face que você está estendendo, certo? Então, ela só vai fazer a extensão já. E aqui, você pode estar, nesses gaps, diminuindo, né, o tamanho dela, nas laterais. Vocês separaram a diferença aqui, ó. Eu vou voltar ao normal. Veja que essa é a nossa peça inicial. E eu posso estar diminuindo para o formato de projeto que eu estou fazendo. Então, aí eu vou estar alterando aqui, e aí ele vai diminuindo tanto da direita quanto da esquerda a extensão. Veja que legal. É bem simples mexer no sheet metal, ajuda bastante também. E você pode estar estendendo paredes para qualquer lado que você achar conveniente. Acho que se eu clicar na face aqui maior, criar parede, eu crio uma parede para cima. Então, veja que ela vai criando para cima e você vai poder estar modificando aqui também. Vou voltar. E essa é duas ferramentas principais que o sheet metal está trabalhando. E agora, que a ferramenta essencial e a mais legal de todas, que é a função principal do sheet metal. Então, como a gente vai planificar, né, nosso projeto, a nossa peça que a gente fez. Então, o que vai acontecer? Essa parede que está dobrada, ela vai desdobrar. Então, ela vai ficar praticamente igual a essa daqui, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, selecionando, como a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar primeiro, né, a parte principal da nossa peça, que foi onde a gente iniciou, para fazer esse desdobramento. Então, a gente começou por essa chapa aqui, e a gente vai selecionar a face dela, e veja que aqui liberou a função para a gente estar fazendo o desdobramento. Veja que o ícone dela, tá vendo que é uma parede curvadinha, e aí ela fica plana. É exatamente isso que essa função faz. Então, a gente selecionou aqui uma face da nossa peça, e a gente vai selecionar essa opção aqui, esse flatten. Selecionei. Ele vai abrir essa janelinha aqui. O que essa janelinha faz? Essa opção, ela vai gerar 3 sketches da nossa peça. Então, ela vai gerar um sketch total, fazendo um desenho total da nossa peça, as partes internas e as partes externas. Isso. Então, se é o desenho total é externa, aí a parte interna, caso tenha algum furo, outro formato furado dentro do seu projeto, ele vai estar fazendo sketch disso e vai estar fazendo sketch da linha de dobra, das linhas dobradas. E aí a gente vai estar olhando isso agora. E você pode estar, que são essas 3 opções aqui, certo? E você pode estar mudando a cor delas também, você tem essa liberdade aí, para você conseguir diferenciar os sketches. Se você deixar tudo azulzinho, aí você não vai saber qual sketch é, aí só olhando na arvorezinha mesmo para estar diferenciando. Então, eu coloquei 3 cores, assim,
aleatórias, totalmente diferentes, e a gente vai estar vendo essas cores depois. Esse manual K-Factor, ele, resumindo, essa opção é que vai fazer os cálculos de desdobramento da peça, então a Sheetmetal faz isso automaticamente, certo? Na apostila está explicando certinho para vocês que esse manual K-Factor, e é bem simples de entender. E essa opção aqui embaixo é o que essa ferramentinha ela vai fazer. Ela vai criar outra peça da sua peça. Então, elas são totalmente à parte uma da outra. Só que a diferença delas é que uma vai estar planificada e a outra é original. Então, a gente pode estar escolhendo a transparência desse objeto que vai ser criado. Então, aqui, se eu colocar transparência 0, ele vai parecer totalmente sólido, ou eu posso estar mudando essa transparência dele. Eu vou deixar 0 para ele ser sólido também. Então, você mexendo aqui nos parâmetros, ele seleciona OK. E aí, ele mostra as duas peças ao mesmo tempo, a peça dobrada e a peça desdobrada. Deixa eu fechar aqui a arvorezinha. Veja que essa opção, ela abre esse unfold aqui, que é a nossa peça desdobrada, certo? E veja que geraram 3 sketches dessa peça. Apertando, selecionando uma das peças, né? Você pode estar selecionando a primeira que você fez, ou a segunda que é desdobrada, apertando a barra de espaço do teclado, elas somem, e aí elas voltam também. Você pode estar fazendo isso para você enxergar melhor, ou você olha aqui também na sua árvore, e você aperta aqui a tecla de espaço, veja que ele fica cinza, para ele voltar, você aperta novamente, aí ele aparece, ele ativa de novo a peça, certo? E aqui, então, vamos esconder a nossa pecinha. Não vamos esconder, não, vamos deixar as duas ao mesmo tempo aqui. Eu vou selecionar, então, a nossa peça planificada, e eu vou mudar o eixo dela aqui. Aqui, eu vou estender ela para eixo Y. Vamos ver se ela vai andar. Mas não está andando, vamos ver. Ela não se moveu. Danadinha. Está querendo aqui. Tá. Então, a gente pode estar deixando as duas peças ao mesmo tempo no projeto, mas a gente pode estar alterando também a posição dela. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Isso. Qual a pergunta dela? Tabata, acontece que às vezes o CIRCAD trava e aí ele espera você fazer uma outra função, aí ele atualiza. Uhum. É aquele problema que ele trava de vez em quando. Então, ele deve ter aceitado a sua alteração, mas aí às vezes ele trava, e aí quando você faz uma segunda função em cima, aí ele atualiza. Sim, ó. Aqui eu já reparei, eu realmente errei mesmo. Eu estava tentando mudar o eixo dele, ó, gente. O eixo não vai mudar a posição da peça, era a posição que eu devia ter selecionado aqui, ó. Veja que eu já consegui mover a peça planificada para ela sair de cima aí da nossa peça original, certo? Ó, veja as duas ao mesmo tempo. Qual é a pergunta dela mesmo, não? Ela falou que não entendeu porque usa essa ferramenta, só para ela deixar ela plana. O FreeCAD, ele só desdobra a sua peça. Essa é a função dele. Na verdade, Tabata, isso aí é para projetos, quando você tem algum projeto que é feito por uma chapa, que você vai proceder com a dobra dela. Então, você faz o desenho de como ela deve ficar, e aí depois você faz o sistema de desenhar ela planificada,
para você fazer o corte e mandar executar as dobras. É para você ter a previsão de tamanho de chapa para fazer corte. Isso mesmo. Então, você vai estar fazendo um projeto, tipo, eu vou fazer é fechadura que fala? Uma dobradiça, isso. Então, você vai fazer as paredes dobradinhas da dobradiça, só que na hora que você vai executar esse projeto na vida real, é uma chapa que você vai dobrar depois. Então, tipo, você vai estar prevendo o formato desse projeto. Aí, essa é a função que o sheet metal está auxiliando, certo? Isso aí. Ele já Ah, mostra bem as linhas, algumas linhas são as linhas de dobra. Ele sim. mostra no projeto completo aonde é corte e aonde é a dobra. Sim, exatamente, que é o que mostra aqui nos nossos sketches, que ele gera. Então, ele gera 3 sketches, que vai ser o sketch de linha de dobra, o sketch do desenho planificado e também o sketch interno, que seria onde você vai fazer os cortes ou os furos da sua peça. Então, ele gera esses 3 sketches para o projeto, certo? Eu vou tentar. Vamos esconder isso aqui. Ô, Veja Tabata, que ele. Oi? Tabata, um exemplo bem simples que o pessoal costuma ver são aquelas coifas em cima do fogão de restaurante. Elas são feitas todas nesse princípio aí. Se eles quiserem brincar, dá para eles fazerem o desenho de uma pirâmide e aí abrir a pirâmide também e ver como é que fica o recorte, igual aqueles brinquedos que a gente fazia quando criança, de desenhar o dado, recortar e dobrar. É bem legal ficar brincando com isso. Vocês podem também estar fazendo o desdobramento de um cubo e tal. Depende da criatividade de vocês, certo? De estarem brincando com o FreeCAD. O FreeCAD é muito legal para você brincar também, ficar passando tempo e fazendo projetos, tanto os projetos sérios quanto não sérios, assim, para se dizer. Então, aqui ele gerou, né, 3 sketches. O que acontece? Não está mostrando 3 sketches porque eu não tenho um sketch interno, eu não fiz nenhum esboço de furo na nossa peça. Então, ele só está mostrando 2, que é o desenho de toda a parte externa, onde seria feito o corte da chapa, e a linha amarela ali, que é a dobra. Certo? Então, é isso que o sheet metal ele vai estar mostrando pra gente. E essa é a funçãozinha dele, gente. É isso que o sheet metal faz. E aí a gente vai estar trabalhando com peças em cima disso, fazendo as pecinhas, desdobrando elas e dando uma olhada no sketch com qual ela vai ficar. E para exemplificar todas essas peças aí, eu deixei disponibilizado 2 atividades para vocês no Classroom e eu vou resolver uma delas aqui com vocês, para vocês estarem acompanhando. O exemplo, a atividade 1, ela vai estar mostrando o sketch interno também da nossa peça, pois ela tem diversos furos, certo? Então, aí você vai estar enxergando os 3 sketches. Ela vai ficar assim, certo? Então, essa é a nossa peça inicial. A gente vai modificando toda ela, e depois a gente vai fazer a planificação dela. E aqui são os 3 sketches que foram gerados, os sketches internos, né, que são os furos, veja que eu deixei na cor laranja. Aqui, os sketches de dobra, que é o esboço da dobra, então elas ficaram em vermelho, e a peça, o corte total da peça, que está em azul. Então, é isso que o sheet metal ele vai estar trabalhando. Esse exemplo aqui ficou bem legal para a atividade. A maioria não fez ainda, mas eu vou estar fazendo passo a passo aqui agora para vocês estarem acompanhando. Aí a segunda atividade aí, vocês peguem firme, que é bem legal fazer também. Certo? Vocês querem que eu faça essa atividade aqui? Eu fico falando, eu vou fazer, mas vai que vocês nem estão interessados em tá vendo como é que faz. Olhando assim parece bem difícil, né? Nossa Senhora. Então, eu vou fazer essa atividadezinha com vocês, que já é a primeira atividade do curso. Quem quiser estar acompanhando e fazendo junto,
Pode também, assim que acabar a aula, vocês podem estar postando lá o resultado de vocês para eu já estar averiguando como vocês estão aí mexendo na ferramenta. Mas o sheet metal é isso, é muito simples de estar brincando com ele. E ele é bem legal para estar fazendo o desdobramento das peças. Eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu fiquei muito feliz quando desdobrou certinho. Eu fiquei, nossa, que legal. Isso faz 1 ano já. Então, vamos lá. Eu vou salvar isso que eu tinha feito, muito simples esse exemplo, e vou fechar. Eu tinha deixado praticamente um desafio para vocês na hora de fazer essa atividade, que era para vocês estarem descobrindo, fazendo os cálculos da posição de onde ia ficar esses furos aqui, certo? Então, aí, essa é a parte mais trabalhosa de estar fazendo essa atividade. Eu escondi algumas informações aí de vocês para deixar um pouquinho mais difícil. Eu vou estar, então, aqui, eu vou abrir a atividade no Classroom. Isso aqui é a apostila. E essa atividade aqui, a primeira atividadezinha, atividade sheet metal. Aqui eu mostro, né, todas as dimensões que vocês vão estar seguindo, a receitinha de bolo, para estarem acompanhando a evolução aí do seu projetinho, para estar acertando aí, e é bem simples de fazer. Então, vamos começar aqui. Veja que a gente vai usar as bancadas de esboço, que é a Sketcher, a Par Design, para estar fazendo os furos, e a sheet metal. E também vamos usar o chanfro nas bordinhas dessa peça aqui. Eu não sei se está dando para enxergar aí na tela de vocês, mas tem um chanfrozinho aqui nos cantinhos, que eu até indico aqui que tem um chanfro. Então, vamos começar com a nossa chapa. Então, aqui está o desenho da nossa chapa. Tá todas as dimensões aqui para a gente estar construindo. Certinho? Então, eu vou estar fazendo esse acompanhamento junto aqui. Abrimos o FreeCAD, vamos iniciar um novo documento e vamos para a bancada Par Design. E vamos criar um corpo nesse íconezinho aqui, uma escadinha azul. E todo aquele processo que a gente já está acostumado, aí sim a gente vai colocar para criar um novo desenho. Vamos selecionar o plano do nosso desenho e selecionar OK. Abriu nossa tela de esboço. Então, vamos estar usando a ferramenta aqui, que é o retângulo, para estar fazendo a nossa chapa. Então, ela vai usar as mesmas dimensões do meu exemplo anterior, que é a de 50 por 100. Certo? Usando as restrições de distância, essas duas aqui. E vamos selecionar, vamos fixar isso no nosso plano, né? Então, selecionando esse pontinho aqui da nossa peça, com um ponto no plano. Os dois ficaram verdinhos, a gente vai criar o ponto de coincidência entre eles, que é a restrição. Ficou tudo verdinho. E agora, a gente também já vai estar desenhando, né, os furos que a gente vai fazer. O que vocês vão ver que é legal no do sheet metal é que, se você já criando um esboço onde vai ter esses furos que a gente vai fazer, ele vai estrudar a nossa chapa já com os furos. Então, a gente não vai estar precisando estar usando outras ferramentas, igual o Par Design, para estar furando e aí fazendo o passo a passo. Caso você queira fazer isso, você só cria a chapa e aí você vai lá na ferramentinha do sheet metal, vai criar a chapa e vai selecionar a face e fazer os furos. Você pode estar prosseguindo dessa forma também, não tem problema nenhum. O que vocês acharem melhor para estar desenhando, vai chegar no mesmo resultado. Então, e agora? Vamos ver. Aqui está a restrição de circunferência 10. Lembre-se que a gente vai usar a metade, né, do que está escrito aqui, que é o raio. Então, as restrições aqui
do Sketcher é corrigir o raio. Então, metade da circunferência de 10 é 5. Então, preste atenção nisso para não errar, né, o tamanho aqui desse furo, colocando ele de 10, viu, gente? E a gente posiciona mais ou menos onde cada ponto vai ficar, para ficar mais fácil de a gente estar calculando, caso a gente faça isso só no olhômetro. Então, a gente vai estar fazendo o cálculo, 100 aqui, a metade disso, blá, blá, blá. Mas aqui eu já deixei pronto para vocês. Então, o centro da circunferência do meio, a distância dela com a extremidade é de 50. Então, a gente vai selecionar o centro da circunferência, selecionar aqui a extremidade, colocar a distância entre eles, 50. Ó, vejo que eu quase acertei, olha. Ficando profissional. Aqui é 50. E a distância dos outros pontos com a extremidade é 20. Então, esse daqui com o centro... Com o centro, não. A extremidade é 20. E esse aqui, com esse ponto aqui de extremidade, vai ser 20. Então, veja que a gente já fez posicionamento aqui nessa parte. Vamos ver agora a altura desses pontos é 25 cada um. Isso mesmo, 25. Então, a altura, a gente está centralizando nossos furos. 25. Na hora que vocês estão criando esboço, gente, não tem problema nenhum eles ficarem todos bagunçadinhos. Você não precisa estar organizando, porque quando você salva aqui no Close, eles saem, sabe? Mas é só para você ter uma visualização melhor, então aí você vai organizando, caso seja muito complexo o desenho que você está fazendo, para você não ficar perdido. Aí, conseguimos aqui, terminamos o nosso esboço. Veja que bonitinho que ele ficou. Vou apertar Ctrl S, já ir salvando o nosso projeto. Então, atividade 1. Method. E vamos seguir para a bancada Sheet Metal. A gente vai selecionar o esboço que a gente fez. Veja que ele ficou todo verdinho até a parte do centro, porque a gente já desenhou tudo junto. E quando a gente for criar, né, a nossa chapa, veja que ela já está furada. Olha que legal. Então, isso facilita bastante o projeto, faz você terminar mais rápido também. Então, não precisa estar fazendo aquele passo a passo mais lento, que é estar criando primeiro a chapa e depois furando. Você já pode criar ela furada. Que aí facilita bastante. Então, aqui está o corpo, né, da nossa peça. E vamos começar a brincar com as ferramentas do Sheet Metal. Então, já fizemos essa parte. Selecionamos aqui o baseband para criar a chapa metálica. E agora chegamos para criar as paredes, as nossas dobras. Elas vão ser de 30 de altura. Então, vamos lá. Como a gente vai criar elas, a gente vai selecionar uma aresta, né? Vou selecionar essa aresta aqui de baixo. Dá para enxergar certinho aí a aresta que eu selecionei? Certo. E vamos selecionar estender uma parede dobrada. E ele criou nossa parede dobrada. Aê, coisa mais linda. Selecionando, então, né, a nossa parede, ele disse que tem que ter 30. Então, vamos mudar esse aqui, o padrãozinho dele, vamos estender a nossa parede para 30, veja que ela ficou, cresceu já. E vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. A gente vai estar rotacionando a peça, selecionando aqui a aresta, ficou verdinha. E vamos criar, né, outra dobra. Veja a diferença de tamanho entre elas, então a gente também vai ter que estar alterando aqui para 30.
Gente, se vocês apertarem no teclado 1, 2, 3, vai mudando a posição de vistas também da sua peça. Eu não sei se já comentei isso com vocês. Olha que legal, gente. Dá para ver o procedimento aqui, ó. Tadã! Ai, eu adoro ficar de... E fizemos aí a nossa primeira parte da nossa pecinha aqui, da bancada sheet metal. Então, estendemos 30 de altura aqui para nossa parede. E agora a gente vai usar aquela opçãozinha lá que eu ensinei no começo, que a gente vai estar invertendo para que lado ela vai dobrar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? E vai ser de 20, o tamanho da nossa parede dobrada. Então, aqui está a nossa pecinha, a gente vai selecionar novamente uma aresta. E vamos clicar aqui para estender uma parede dobrada. Veja que ela dobrou para dentro. A gente quer isso para fora. Então, a gente seleciona, né, a opção que a gente acabou de fazer. E aqui em Invert, a gente vai colocar de False para True. E aí, a gente seleciona aqui por fora da peça mesmo para ele atualizar a vista. Aí, ele atualizou. Aqui é de 20 a largura dessa nossa parede, certo? E a gente vai estar repetindo esse mesmo procedimento aqui para nossa paredezinha aqui. Então, a gente vai selecionar aqui, vamos inverter a posição dela e colocar ela para 20. Certo? E terminamos. Ó, bem simples. Agora vem a parte mais difícil de todas, é fazer os furos daqui. Que como a gente acabou de criar nessas paredes, então não tem como já criar elas furadas. A gente vai ter que furar elas, certo? E a gente vai fazer isso voltando lá para o nosso lindo par design, que ajuda a gente bastante. Como a gente vai fazer isso? A gente pode estar selecionando essa face ou essa face para a gente estar fazendo os furos. A gente não pode selecionar essa principal aqui, que ficou verdinha, nem essa, porque ele vai abrir o sketch conforme a referência do plano que você selecionou. Então, você não vai estar conseguindo fazer um furo aqui em cima se você selecionou esse plano aqui, certo? Então, você sempre vai estar selecionando o plano que você vai utilizar da peça. Então, eu quero fazer um furo aqui, eu vou selecionar essa parte, e como ela está no mesmo nível, mesmo plano que essa daqui, eu vou conseguir estar fazendo o furo das duas, o esboço das duas ao mesmo tempo. Certo? Então, eu selecionei aqui a face com que a gente vai trabalhar e vamos criar um novo esboço. Veja que ele já deixou tudo bonitinho aí pra gente. A gente vai desenhar o esboço aqui. Veja que as linhas, eu não sei se dá para enxergar direito aí para vocês, mas elas estão na altura da face que eu selecionei. Veja que, ó, eu mudando a posição, tudo para baixo da nossa peça, não dá para estar fazendo o esboço porque eu não selecionei aquela parte, tá entendendo? Então, a gente só vai conseguir estar trabalhando onde a gente quer, que é essa parte de cima. Tudo bem calculadinho aqui. Então, deixa eu organizar aqui mais ou menos. Tcharam, clicando aqui, ficou retinho. Qual que vai ser a opção que a gente vai estar usando para estar fazendo esses furos super bonitos aqui na nossa peça? Aqui eu chanfrei primeiro, mas eu vou deixar essa parte por último. Vamos fazer os furozinhos. Que são esses daqui, muito lindos. E aqui tem algumas cotas já, para vocês terem mais ou menos noção, né, de que posição eles estão. Mas eu não deixei as posições exatas, assim, não coloquei todas as cotas para vocês estarem adivinhando e ver que é um pouco trabalhoso estar fazendo os cálculos para estar acertando as restrições aqui, para deixar eles na posição certinha. Então, eu vou usar essa opção aqui, que é criar uma ranhura, o nomezinho dela, que é o slot. E ele tem esse formatinho bonitinho aqui. E a gente vai estar criando 4 deles, para a gente estar fazendo os furos. E a primeira restrição que a gente tem que colocar neles, a gente vai colocar uma de altura entre esse ponto
e esse ponto em cada um deles. E ela vai ser de 10, se eu não me engano. Ela é de 10. Então, 10. E a gente vai estar aplicando isso para todas. Todas as 4. Tá dando para acompanhar, gente? Tá sim. Beleza. A gente já colocou, né, a restrição de distância entre 2 pontos de altura em cada uma, né, dos nossos esboços circulares aqui. E que mais? Ele tem, aqui tá a restrição de 12, né, que é essa reta aqui deles, que vai estar definindo a distância horizontal de cada um deles. Então, eu posso estar selecionando 2 pontos também, ou a linha, e colocar nessa distância aqui horizontal, que ele vai colocar. É 12, né? 12. Veja que ele já vai modificando todos os lados da peça. Então, se você fez aqui e aqui, você não vai precisar estar fazendo aqui e nem aqui, colocando a restrição, porque ele já está proporcional aqui, ele já cria umas restrições de tangência aqui, e igualdade, então a igualdade entre esses 2 pontos. E aí o FreeCAD ele facilita bastante você estar mexendo nas peças também, por conta disso, que ele também já põe umas restrições automaticamente. A gente vai estar selecionando esses 2 pontos aqui, também repetir o mesmo processo para as demais peças. E depois a gente vai brincar de posicionar elas, que é a parte mais difícil de todas, que é posicionar elas. Tá fazendo os cálculos disso. Então, vamos lá. A gente vai começar a posicionar essas pecinhas aqui. E a gente vai colocar mais ou menos onde a gente acha que elas vão ficar, entendeu? Que aí ajuda bastante. Então, vocês podem sempre estar usando esses quadradinhos de referência também, tipo, se eu deixei a circunferência na metade desse quadradinho, então eu vou deixar esse aqui também na metade desse, que aí ajuda também a vocês estarem norteando aí para colocar as restrições. Então, vou pôr mais ou menos aqui, esse aqui, mais ou menos aqui. Veja que fica bem feio assim, fica tudo amontoado, mas não tem problema nenhum ficar amontoado assim. Bom, e aqui tem algumas medidas. Eu vou fazer isso aqui no olhômetro agora, para a gente ver o quanto é difícil, mas qualquer coisa, eu deixei minha colinha aqui também, que é, vamos lá. Tcharam. Voltei para nossa pecinha, né? Certo. Vamos lá. A distância entre esses 2 pontos aqui, vamos ver quanto vai ficar. 40. Então, a gente vai estar modificando aqui para deixá-las proporcionais. Então, tudo que você fizer em cima, faz embaixo também, para já ficar tudo certinho, que depois vai ficar muita restrição, aí você vai ficar meio perdido, onde cada uma está ficando. Então, aqui, a distância desse ponto com esse ponto, fica 7. Vamos deixar 7. Então, a distância desse também vai ser 7. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui que duplicou os meus esboços aqui. Deixa eu ver, eu vou fechar esse daqui para não estar atrapalhando. E vamos lá. Então, a gente vai estar colocando as distâncias. Agora, desse ponto.
A gente já vai arrumar as proporções, tá, gente? Veja que ficou bem torto aqui, eu colocando 60, ele tá bem mais pro canto, esse aqui não. Então, é isso que a gente tem que ir pensando quando a gente está colocando as restrições. Então, aqui é 58. A gente está fazendo as medidas. Tem 2 graus de liberdade ainda. Quais seriam esses graus de liberdade? Esse movimento aqui. Então, seria a distância desse ponto. Como a gente conseguiu juntar, deixar proporcional, né? Esse esboço com esse esboço, então a gente só vai precisar colocar uma restrição de distância aqui. Então, vamos lá. A distância desse ponto com o ponto do plano vai ser... Deixa eu posicionar mais ou menos onde é. Aqui, para a gente não se perder. Selecionando aqui os 2 pontos. Aqui tá dando 17, 18. Depois a gente vai dar uma olhada para ver se ficou proporcional. Aqui 18 também. Eu acho que não ficou nem um pouco. Vamos lá. Ah, ficou assim. Tá bonito. Olha como ficou, então. Dá para enxergar, gente? Ficou branco aqui, nem eu tô vendo direito. Não, vou ter que mudar aqui a cor da pecinha pra gente estar enxergando. Vamos colocar, fala uma cor, Tainá. Azul? Ah, dá assim, ó. Então, aí a gente conseguiu, né, colocar todas as dimensãozinhas aqui da nossa restrição. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo processo lá de estar criando um vazio aqui, usando essa ferramenta aqui, que a gente usou bastante durante esse curso, que é o Pocket. E aí a gente fura. A gente coloca através de todo, só para confirmar que tá furado isso. E seleciona OK. Veja que a gente terminou, né, a nossa pecinha. E agora a gente vai fazer o quê? Desdobrar ela, que é a parte mais facinho e mais legal de fazer também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a chapa principal para a gente estar fazendo desdobramento. Então, a gente selecionou a chapa principal, ele vai desdobrar esse canto e esse canto aqui. Então, a gente selecionou ele, a gente vai usar essa ferramentinha aqui, que é a de desdobramento. Clicamos nela, aí aqui a gente vai estar editando os parâmetros. Eu vou deixar esses mesmos parâmetros que a gente usou no exemplo anterior, para a gente guardem bem as corzinhas que estão aqui, que vai mostrar o esboço externo, o interno e das dobras. Aí eles vão ter essas corzinhas aqui. E eu vou deixar aqui a transparência 0 ainda, para a nossa peça ela ficar totalmente sólida. Clicando em OK, ele planificou a nossa pecinha. Veja aqui, ó, já dá para enxergar uma parte do esboço, ó, aqui um azulzinho, que ele criou. Então, uma peça ela fica em cima da outra, você pode estar clicando na barra de espaço para estar escondendo uma delas, ou você pode estar movimentando elas no plano, aqui em posição, agora vai dar certo. Então, vamos mudar a posição delas. 120. Isso. Veja que temos as nossas 2 pecinhas aqui ao mesmo tempo, no mesmo projeto. E também temos aqui o nosso esboço, que ficou aqui embaixo da nossa peça que não está dobrada. Então, eu escondi ele. Veja aqui as cores que a gente escolheu para estar enxergando cada esboço que criou. Então, ele criou o esboço externo de corte, o esboço interno também para serem feitos os cortes no projeto. E o amarelinho mostra onde são as dobras. Então, ele vai dobrar aqui e depois ele vai dobrar aqui. Então, aí a nossa pecinha vai ficar assim. Certo? E é isso que o sheet metal faz. A gente terminou. A gente pode estar colocando uma corzinha para cada um.
também. Então, eles são peças independentes, gente, que ele cria. Eles não são um projeto só. Ele vai criar novamente um para cada. Então, você pode estar colocando cores diferentes neles também. E escondendo um, escondendo o outro. Na hora que vocês esconderem ele aqui, na hora de criar o desenho, então aí vai aparecer a peça que você deixou visível, certo? Para passar para a folha 2D. E é isso, gente. Esse é o que o Sheet Metal faz. É bem fácil de estar brincando com ele. O que dá mais trabalho é estar fazendo o esboço dos furos, dependendo do nosso projeto, mas é bem simples de estar brincando com ele. Certo? Ok? Então, vamos lá. Tem outra atividade aí para vocês no Google Classroom, essa eu não vou fazer, vou deixar vocês fazerem sozinhos. E quem foi acompanhando aí, para estar fazendo essa peça, já pode estar me enviando por lá no Classroom. E se quiserem que eu coloque mais atividades também, é só falar aí agora, que aí eu deixo umas atividades extras lá, se vocês tiverem interesse. Mas caso não tenha interesse também, sei que está puxado para todo mundo, porque é final de semestre, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. E na aula que vem, eu vou liberar um desafio para vocês, que vocês vão estar criando um projetinho aí, utilizando o Sheet Metal e me enviando. Ela disse, como eu imprimo a peça com as medidas? Como você imprime a peça com as medidas? Mas, tipo, imprimir, fazer o desenho 2D, ou você está dizendo de o desenho 2D? Então, você está no curso de introdução, né? A gente vai estar aprendendo isso hoje, de estar fazendo o desenho 2D da nossa peça aqui e estar aplicando as restrições, certo? Então, oi? Então, você vai colocar para uma folha sulfite aí. E aí, depois a gente vai aplicar todas as dimensõezinhas para estar fazendo essa impressão, né, do trabalho. E eu vou ensinar vocês também a baixarem a folha em PDF para estar imprimindo depois. Certo? Essa era a sua dúvida mesmo? Eu respondi? Ô, Tabata, tem um adicional aí. É possível usar corte laser. Depois que tem um desenho, é possível usar o desenho na corte laser e fazer esses procedimentos. Só não dá para fazer com metal, porque a nossa corte laser não corta metal, né? A madeira, né? MDF. MDF ou acrílico, alguns outros materiais, tecido também, mas o metal legal. ela não consegue. E aí, se tiver um projeto de metal sheet aí, por exemplo, do sheet metal, né? A gente consegue exportar o desenho. Então, tem que dar uma olhada, se você puder dar uma olhadinha aí na opção de exportar, a gente só precisa criar um desenho Aqui, que abre num projeto 2D, por exemplo, o Inkscape, o Luiz Moretão que está fazendo o curso, né, ele vai ainda apresentar uma aula sobre corte laser, e lá ele vai ensinar como que faz para transferir um desenho, um projeto 2D, por um desenho do software, né, que faz a conexão com a corte laser lá do Demar, inclusive. Então, se o pessoal ficar atento, né, participar, ainda tem segunda-feira, às 13 horas, vai ser a aula dele com relação a corte laser, que seria essa parte aí de corte 2D. Tanto você pode pegar pelo desenho do drawing, que você vai ainda dar aula hoje, né, como também por esse processo aí do Metal Sheet. Na opção aí do FreeCAD, quando você vai no exportar desenho, em vez de você salvar o arquivo como FCSTD aí, que é o FreeCAD normal, você tem uma opção de exportar. E aí você exporta como DXF, STL, que é o que vai para impressora, 3D, e aí tem algumas extensões, isso. Vou voltar aqui novamente, ó.
Você vai bem clicar em Microsoft 3D. ficheiro, e aí tem o Ctrl E, que você pode exportar, ou clicando aqui. E aí você não precisa estar salvando o seu projeto ou no arquivo CAD mesmo, ou em PDF. Então, aqui tem muitas opções de você estar salvando o seu arquivo, que aí aqui vai estar certinho as especificações do que você quer, para o formato que você quer e qual vai ser a finalidade de você estar utilizando ele. Vejo que aqui tem o Drawing também, SVG, tudo. Qual que é o da corte a laser, professora, você sabe? É DXF, né? Eu estava tentando voltar o microfone aqui. É o DXF, ô Tabata. Aqui, ó, veja que está aqui Autodesk, e tem essas duas opções aqui, DXF 2D, que aí você vai estar utilizando para fazer a impressão, para estar utilizando a corte a laser também, que é outro mini curso à parte desse projeto do Label. Se vocês tiverem interesse também, acredito que esse ainda dá tempo de se inscrever, qualquer coisa, né, professora? O da Corte Laser é o último que o Luiz está dando, ele deu do GIMP, do Inkscape, e agora ele vai fazer da Corte Laser, que vai ser segunda-feira agora, às 13 horas. Sim, então quem tiver interesse, pode estar mandando mensagem para mim, que aí eu mando para o Luiz, para ele estar inserindo vocês na turma aí, para estar participando dessa aulinha, se vocês quiserem, tá? Da corte a laser. Isso. E aí, se for para o caso de impressão 3D, né, tendo desenho, para fazer impressão 3D, o arquivo é o STL, exportar em STL, que é Vamos o ver se eu Paulo que está enxergo fazendo aqui. o mini curso. Não estou enxergando a STL aqui, mas tudo bem. Então, tem vários minicursos aí que trabalham nesses projetos 3D, né? Então, o meu minicurso, ele é a criação das peças 3D e tá fazendo o desenho delas. Tem um minicurso da corte a laser que utiliza o CAD também para estar fazendo os projetos e depois tem a finalidade de fazer na corte a laser e também tem um minicurso para impressora 3D, que aí vocês vão estar aprendendo como imprime na impressora 3D, como você vai estar montando um arquivo para impressão, e é bem legal. A maioria de vocês está entrando nesse ano na faculdade, mas lá no DEMAR, que é o Campus 2, a gente tem impressora 3D que fazem esses projetos, a gente tem a corte a laser também para fazer esses projetos. Se vocês tiverem interesse, só tá visitando lá e participando desses mini cursos, que eles são anuais, para vocês estarem aprendendo, né, se capacitando para o mercado de trabalho, para faculdade mesmo, qualquer projeto de disciplina que vocês precisarem, é só estar entrando em contato para estar utilizando essas ferramentas, né, que a gente tem, que é a da faculdade, para complementar a graduação de vocês. Certo? É bem legal. É um projeto muito bem desenvolvido, a gente está aí há mais de um ano trabalhando nele para trazer essa oportunidade para vocês de estarem trabalhando de formas diferentes dentro da faculdade e se aprimorando também futuramente. Certo? Então, é isso, a aula de sheet metal por hoje, gente. Alguma dúvida? Parabéns, Tabata, você se desenvolveu muito bem aí na apresentação. Tá vendo? Não Obrigada. precisava ficar nervosa, não. Superou Eu bastante. fico imaginando se fosse presencial, gente. Esse curso, ele era para ter sido presencial, só que aí aconteceu tudo isso, e aí acabou não sendo, justo na semana que era para iniciar os minicursos presenciais, teve essa quarentena, e aí a gente acabou tendo que adaptar aí para o EAD, para a gente não estar perdendo também essa capacitação, né? Que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado bastante. E até mais tarde, né? Daqui a pouquinho eu já tenho a última aula aí do mini curso de Introdução ao FreeCAD. Então, aguardo vocês na próxima aí. Daqui a pouquinho. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, boa tarde. Qualquer problema que vocês tiverem, pode estar mandando mensagem para mim no WhatsApp que eu estou respondendo rapidinho. Aproveitando que estou com o FreeCAD aberto aqui também, aí é mais rápido ainda. Muito obrigada, viu, gente? Tchau.